Eu sei que as religiões têm muito a dizer sobre a origem da vida, mas vamos combinar, você acha mesmo que foi uma costela? E mesmo que tu acredite que foi uma costela, eu te faço uma pergunta. Depois dela, quantos úteros foram necessários para que tu chegasse aqui hoje? Eu sei que questionar aquilo que está estabelecido há muito tempo nos deixa inquietas e inseguras, mas a realidade é uma só. Toda a humanidade nasceu do útero de uma mulher. E isso nos empodera de uma forma que deixa o patriarcado com as cuecas na mão. Hoje a gente vai falar sobre a energia mais empoderadora desse rolê inteiro: a fertilidade, a lua cheia e o arquétipo da mãe. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a mulher sagrada que habita dentro de ti, com a tua sabedoria, intuição, ancestralidade e força criativa. Uma reconexão com a deusa que tu já é, sem que tu precise negar qualquer parte de ti mesma. Eu sou a Sophie e vou te acompanhar nessa jornada. Bora? Antes da gente começar a falar do arquétipo da mãe, antes de dizer qualquer coisa sobre essa energia, eu vou deixar registrado aqui algo muito importante. A intenção desse podcast não é, nem nunca será, ferir mulher alguma. Não é diminuir nenhuma mulher, não é fazer nenhuma mulher acreditar que ela é menos mulher do que as outras ou sentir que ela não tem um poder que as outras têm. E eu sei que quando se trata de fertilidade, esse assunto pode ser muito dolorido para muitas mulheres. Porque pode ser que você seja uma mulher não fértil, ou uma mulher sem útero, ou pode ser que simplesmente você seja uma mulher que não é mãe e não tem nem intenção de ser. E aí você vai pensar que o que eu tô falando aqui não se relaciona com você, ou que você não é boa o bastante, ou não é mulher o bastante. E isso absolutamente não é verdade de nenhuma forma. Então já começo deixando isso aqui muito claro, porque eu quero que seja claro, claríssimo, que esse episódio é para todas as mulheres, seja você mãe ou não, tenha você vontade de ser mãe ou não, porque o arquétipo da mãe está presente em todas nós. Ele é um arquétipo que ativa a nossa força criativa, que fala do nosso poder nutridor, amoroso, enfim, uma coisa muito potente e está presente em todas nós. Eu, por exemplo, não sou mãe, estou hoje com 30 anos, não faço ideia se eu vou querer ser, imaginava que essa altura da vida eu já teria decidido, mas não decidi, e tô aqui falando sobre esse arquétipo e considero ele empoderador de qualquer forma. Então vamos começar a falar dele, todas muito conscientes de que esse é sim um arquétipo de todas as mulheres, como é a donzela, como é a anciã, e a gente se conecta com a anciã mesmo quando a gente não é anciã ainda, então a gente é capaz de se conectar com a mãe, mesmo que a gente não queira ser, ou mesmo que a gente não possa ser. Aliás, biologicamente, né? Porque mãe a gente pode ser mesmo sem ter gerado aquela vida. E como eu falei lá no início, a gente honra a nossa linhagem de mulheres, a linhagem de mulheres que cedeu espaço no seu corpo para gestar uma vida e depois amou e nutriu essa vida com todo o seu ser, fosse essa mãe biológica ou não, existiu uma mãe nutridora em nossa linhagem de mulheres, em todas as gerações, houve uma mãe que gerou, gestou ou nutriu uma vida para que hoje a gente estivesse aqui sendo exatamente quem a gente é. E isso já deveria ser motivo suficiente para que tu nunca mais subestimasse a ti mesma, outras mulheres ou a própria energia feminina. Mas vamos lá, vamos começar falando dessa energia potente que habita na natureza e em nós. Porque a gente está falando aqui de lua cheia, a gente está falando aqui de verão, a gente está falando aqui de fertilidade, e então a gente está falando aqui basicamente sobre a abundância. E sim, tu já deve ter ouvido vários coaches masculinos falando sobre abundância, mas essa galera não conhece abundância não, no máximo eles conhecem ali uma prosperidadezinha. Porque a abundância mesmo é uma energia feminina que se perdeu mais ou menos lá naquela era matriz central que eu falei para vocês. Tá bem distante da nossa realidade atual e vai necessitar de muita busca, de muito autoconhecimento, de muita cura para que a gente realmente consiga retornar para ela.
Porque abundância é sim um lugar, é um estado de espírito com o qual a gente se reconecta para que a gente possa viver em harmonia com a natureza, com nós mesmos. Mas a gente vai chegar lá, calma. Vamos voltar para a Lua primeiro, porque é a partir dela que a gente está falando de tudo isso, a partir dessa energia cíclica de Lua. Então vamos começar entendendo o que é a Lua cheia. Lá no episódio da Lua Nova, que se tu não ouviu, vai ouvir porque vale a pena, eu comento com vocês que os povos ancestrais consideravam a Lua como o olho da deusa se abrindo e fechando no céu. Usando essa analogia, então, a Lua cheia é o olho da deusa aberto, completamente desperto, visionário, enxergando tudo. Ou seja, a Lua cheia representa a consciência, enquanto a Lua nova era o olho fechado, que enxergava para dentro. A Lua cheia é o olho aberto, que agora entende, que agora compreende, que agora tem clareza. Ela realmente ilumina toda a noite, porque ela nasce no pôr do sol e se põe ao amanhecer. Então ela fica visível durante todo o período da escuridão, tornando tudo mais iluminado. Por isso ela representa a extroversão, a celebração e a intensidade. Já a força gravitacional dela atinge a natureza em cheio. Então é um momento que ela puxa para cima a seiva das plantas, a seiva vai para os galhos, para os frutos, para as folhas, fazendo com que tudo fique muito cheio de vida. Por isso ela é o melhor momento para colher plantas medicinais, porque é o momento em que as propriedades dessas plantas estão mais ativas do que nunca. Então, se a tua ideia é fazer um banho de ervas, um chá, uma bruxaria, já sabe que esse é o melhor momento, fica a dica. E nos oceanos, né, é o momento em que as marés ficam mais cheias e mais revoltadas, que elas ficam assim intensas. Então, olhando para tudo isso, a gente já sabe que é uma lua de intensidade. E aí, é evidente que o ciclo solar, que representa ela, também tem que representar a vida, também tem que representar esse momento de intensidade. Então, o ciclo solar que representa a lua cheia é o verão. E pensando mesmo nesse ciclo, a gente percebe que ele está muito alinhado, porque a gente pensa em lua cheia, a gente pensa numa coisa iluminada, vibrante, energética, que é a energia do verão. Beleza, então agora a gente entendeu o que é essa energia e como ela se manifesta na natureza. Vamos olhar agora para dentro de nós e para como ela se manifesta em nós. Então, no nosso ciclo, é o momento de nosso ápice energético, o momento em que a gente tem a nossa maior força vital e a maior possibilidade de gerar uma vida, a fase fértil do nosso ciclo, a ovulação. Nos últimos episódios, a gente não adentrou muito nas questões hormonais, porque eu queria mesmo me focar nas questões da nossa psique e do nosso autoconhecimento. Mas como aqui a gente está falando de fase fértil, acho importante a gente comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo fisicamente também no nosso corpo. Eu vou usar aqui o conhecimento compartilhado na Mandala Lunar de 2022, onde diz o seguinte: logo após a menstruação, ocorre o crescimento dos níveis de estrogênio. Com o aumento da quantidade desse hormônio, podemos nos sentir mais ativas, energizadas e dispostas. O estrogênio aumenta a libido, melhora a disposição e o humor. Também podemos nos sentir mais alegres, dinâmicas e otimistas devido ao aumento da serotonina, que promove uma sensação de bem-estar e felicidade, e a dopamina associada à motivação e ao prazer. Essa fase, que vai do primeiro dia da menstruação até o 14º dia do nosso ciclo, quando a gente ovula, é um momento de energia e expansão, do início de um novo ciclo. Então a gente se sente mais confiante e toda a nossa força criativa está mais ativa. E aí, quando a gente chega no dia da ovulação, o nosso estrogênio alcança o pico dele. É um momento em que a gente se sente mais autoconfiante, mais bonitas, a gente realmente alcança a nossa plenitude. Então aqui eu vou ter que pegar uma expressão da Rica de Marré. A gente está augíssima. É um momento em que a gente fica realmente augíssima. A nossa energia está no seu ápice, o nosso brilho está no seu ápice, a nossa força criativa está tudo no seu auge, assim como os nossos hormônios, assim como a nossa vitalidade. O nosso corpo está nesse auge e a nossa psique também alcança esse lugar. E a nossa fase fértil, ela não dura exatamente os 7 dias, né? A ovulação não dura os 7 dias, assim como também a lua cheia não dura 7 dias. Elas duram muito pouco, porque logo a lua cheia já começa a virar minguante.
E então essa fase fértil e cheia de vitalidade já começa a virar a fase lútea, que é o momento em que o nosso estrogênio começa a ser substituído pelo hormônio da progesterona, que vai trazendo mais calmaria. Mas então, até o momento da fertilidade em si, até o momento em que a gente está fértil, a nossa energia só aumentou. Os nossos hormônios de estrogênio só cresceram para chegar nesse ápice, nesse momento de criação, nesse momento de fertilidade. E é desse lugar, desse ponto do nosso ciclo, dessa energia, que nasce então o arquétipo da mãe. Eu acho que para a gente entender bem esse arquétipo, a gente tem que trazer realmente a imagem de uma mulher dando à luz. Não é algo feminino yin, sabe? Não é o feminino yin, aquele feminino tranquilo lá da lua nova, que é voltado para dentro, que é intuitivo, que é lento. Não, aqui a gente tem uma energia yang. Aqui a gente tem uma energia ativa, é um feminino completamente ativo. A gente está falando aqui de um feminino solar, sabe? De um feminino ativo, de um feminino cheio de força. Não é aquela energia para dentro, é uma energia para fora, é uma energia de realização. Para que uma mulher tenha um filho, para que uma mulher traga uma criança à luz, ela tem que ter muita força, ela tem que tirar força das entranhas dela, ela tem que tirar força das entranhas da terra para poder manifestar isso. E é essa energia que a gente tem que puxar também quando a gente quer criar, quando a gente quer manifestar os nossos sonhos, quando a gente quer viver em abundância, quando a gente quer fazer transformações na Terra. Enfim, o arquétipo da mãe vai falar de tudo isso, dessa força que a gente tem que puxar de dentro de nós mesmas e que existe. É natural, sabe? É algo que está na nossa formação mesmo, na nossa formação física, na nossa fisiologia, na nossa psique. É uma força que existe e transcende esse feminino, que leva esse feminino além de si mesmo. E eu falo disso e me emociono, sabe? Porque eu olho para tudo isso e vejo a magnitude do feminino. Nós fomos necessárias para que a humanidade chegasse até aqui. Nós que carregamos o código genético de gerações passadas e transformamos esse código genético em vida. Sabe, isso passa por nós que desenhamos o caminho genético da humanidade, nós que continuamos dando a vida, ano após ano, dia após dia, incessantemente, nós que continuamos sustentando a vida. Isso é muito grandioso. É muito grandioso e eu acho que a gente perdeu completamente a compreensão da magnitude disso tudo. E eu falo disso tudo com muita paixão, porque eu acredito que a gente tem que realmente retomar a consciência da grandiosidade que é ser mulher, que é realizar esse papel no mundo. Parar de achar que isso é secundário, porque a gente acreditou que isso era tão secundário, que esse nosso papel era tão pouco importante, que a gente esqueceu completamente o amor próprio, que a gente esqueceu completamente de amar quem nós somos, de estimar quem nós somos, e aí a nossa autoestima foi pro lixo. Então, esse arquétipo da mãe também vai falar muito sobre esse amor próprio que a gente precisa nutrir. Eu acredito que a gente retornar para a deusa, retornar para esse lugar de consciência de um feminino divino, é a gente resgatar o amor como essência criativa da vida. E é um pouco difícil de colocar isso em palavras que fiquem muito claras para vocês em um podcast, mas basicamente, hoje a gente tem uma conexão muito estranha com a divindade, porque a gente tem uma divindade que ela é só paterna. Só que em linhas gerais, obviamente que existem as exceções, mas em linhas gerais a gente conhece o amor através da mãe. Porque o pai não é um papel descartável, obviamente que não, né? Mas o pai é aquele que nos ajuda a ter limites, a dar um direcionamento para a nossa vida, a ter força de ação, né? O pai é aquele que vai nos incentivar a buscar o nosso caminho, a nossa independência, enfim. Enquanto a mãe é aquele colo nutridor de amor infinito, de amor incondicional. A mãe é aquela que a gente sabe que a gente pode contar todas as coisas erradas que a gente fizer, porque ela vai ter amor incondicional, infinito, para nos abraçar e para perdoar tudo aquilo que a gente faz. A mãe é aquela que nos ama como se a gente não tivesse defeitos. Para uma mãe, um filho não tem defeitos, ou os defeitos dos seus filhos são todos justificáveis e merecem receber amor mesmo assim.
né? Uma verdadeira mãe, uma mãe que está conectada com essa energia essencial da vida, é uma mãe que vai simplesmente abraçar o seu filho, colocar ele no colo, e mesmo que ele tenha feito algo muito errado, ela vai perdoar, ela vai amar e ela vai fazer com que ele sinta que é merecedor de amor. E daí eu vejo que dentro da nossa conexão com a espiritualidade, por a gente viver num mundo onde o Deus é sempre Pai, as pessoas têm muita dificuldade de entender um Deus que perdoe qualquer coisa, que aceite qualquer coisa, sabe? Elas falam assim, nossa, mas Deus é muito bom de perdoar todos os meus pecados, todos os meus erros, de me amar acima de tudo. Nossa, é incompreensível esse amor. Sim, é incompreensível esse amor se a gente tiver a imagem do Pai. Porque o pai não é essa fonte. Não que ele seja mau, eu não tô falando isso. Mas ele geralmente não é essa fonte de amor incondicional. Porque esse papel é da mãe. A mãe é o lugar onde a gente vai sempre buscar validação. Onde a gente sabe que a gente sempre vai receber amor. Onde a gente sabe que vai sempre ser aceito. Onde todos os nossos erros, tudo aquilo que a gente fez que saiu da curva vai ser perdoado e vai receber amor também. Então, até as nossas partes feias são amadas pela nossa mãe. Ela consegue amar absolutamente tudo a nosso respeito. E quando a gente traz essa imagem para a divindade, quando a gente ousa sair daquela regra do patriarcado de que Deus é pai, e a gente começa a imaginar uma deusa, a gente já vai se sentindo mais acolhida, a gente já vai se sentindo mais amada, mais aceita. Parece que desbloqueia até algo dentro de nós, e eu peço que vocês experimentem isso, mas a gente começa a se sentir mais merecedora do amor da divindade, sabe? Não é aquela coisa de, eu não sou merecedor do amor de Deus. Não, eu sou. Eu sou muito merecedora do amor da deusa, porque ela que me criou, porque ela me aceita como eu sou. E aí a gente começa a se aceitar também, entende? E aí a gente começa a tocar um lugar muito profundo do feminino, muito dolorido também, muito machucado, que é essa questão do amor próprio, né? A gente começa a entender o porquê de a gente ter ficado tantas gerações sem se amar. Porque a gente olhava ao nosso redor, para nossa divindade, e não via um espelho nosso, né? A divindade era aquele pai que estava nos julgando e nos subestimando muitas vezes, porque foi o papel que a igreja fez com a mulher, subestimou a mulher muito. E a gente começa a entender por que a gente não se ama, por que a gente não valoriza o nosso papel, por que a gente não valoriza a nossa energia, por que a gente não valoriza ser mulher, né? Porque existe muito isso. Muitas vezes, quantas vezes na vida eu reclamei de ter nascido mulher, quantas vezes na vida eu achei que isso era um castigo, em vez de ser algo bom, algo a ser celebrado, em vez de celebrar quem eu sou e amar quem eu sou por completo. E é urgente que a gente resgate esse amor próprio. É urgente que a gente volte a dizer, caramba, nasci mulher, que coisa boa, que bênção, que maravilha, como é bom, sabe? Celebrar realmente esse ser que a gente é e valorizar cada etapa, cada ciclo, tudo isso que é só nosso, que não pertence aos homens e que eles nunca vão poder tirar de nós. Porque enquanto a gente seguir nesse lugar de pouco amor próprio, esse lugar de escassez, a gente vai seguir em relacionamentos tóxicos, em relações abusivas, recebendo migalhas em vez de amor. A gente vai aceitar que as pessoas nos tratem como pouco porque a gente não tá vendo o nosso valor, entende? Então aqui cai muito aquela coisa da lei da atração. Às vezes tu tá atraindo muitos relacionamentos que te fazem sentir pouco amada, porque dentro de ti existe uma mulher que não tá se amando e que tá querendo dizer, olha, então, tá faltando alguma coisa aqui dentro. E aí isso só se reflete lá fora, entende? Não é que você é uma pessoa má e tá atraindo pessoas más, não. Você não tá se amando, você não gosta desse ser por completo, você não ama esse ser por completo, e aí vão aparecer pessoas no seu caminho só pra te evidenciar isso. E esse já é um lugar de sombra desse arquétipo, porque a sombra dele é todo e qualquer lugar dentro de nós onde falte amor, onde falte compaixão, onde falte perdão, onde falte entendimento, sabe? Todas essas coisas que o feminino mãe, que é esse lado mãe dentro de nós nos traz. Então, todo lugar onde falta amor é um lugar onde tem uma sombra do feminino nesse arquétipo da mãe específico. E é importante lembrar que tudo isso começa por nós. Então, qualquer lugar onde falte amor é uma sombra do feminino? É. Mas isso começa em mim. Começa na minha falta de amor próprio. Porque eu só posso dar amor se eu estiver cheia dele.
E eu só tô cheia dele se eu me amar plenamente. Então tudo está conectado primeiro com o nosso amor próprio. A gente é absolutamente incapaz de amar de fato outras pessoas, perdoar de fato, ter compaixão de fato, se a gente não se ama. E aí a gente tem que lembrar que a gente vem de muitas gerações de mulheres que vêm nesse feminino ferido, que foram machucadas, que foram subestimadas, que não tiveram reconhecimento, enfim, e que não se sentiram merecedoras de amor e que foram perdendo a conexão com o seu amor próprio. Então essas mulheres não se amavam plenamente, tinham seus bloqueios, provavelmente foram passando isso também para os seus filhos, e aí os seus filhos também já não tinham amor próprio e foram construindo traumas e dificuldades. Então, assim, todos os lugares dentro de nós onde existe uma dor é esse lugar do feminino ferido que não se amou e não conseguiu amar incondicionalmente os seus e não conseguiu ensinar esse amor próprio, passar esse amor próprio adiante. E aí criou uma grande rachadura, um grande bloqueio em todos os seres humanos que a gente tem que começar a cuidar e a curar a partir de agora. Então eu tenho certeza que tu vai ter sombra com esse arquétipo, muita sombra, porque eu acho que nenhuma de nós sabe exatamente ainda o que é amor próprio. Não é uma coisa que está conectada só com a nossa aparência, eu me sinto bonita, eu me sinto uma grande gostosa. Não, né? Isso também está conectado, mas não é só isso. É se amar profundamente, é se reconhecer profundamente, é entender todas as suas partes e acolher, nutrir e amar todas as suas partes. Nesse aspecto, para que a gente faça essa cura, a gente precisa ativar esse papel de mãe para nós mesmas. A gente precisa ser a nossa própria mãe e amar incondicionalmente todas as nossas partes, trazer isso para dentro de nós. E aí só depois que a gente estiver totalmente nutrida, totalmente curada, totalmente plenas e cheias de amor, aí a gente pode começar a compartilhar. Aí a gente pode começar a olhar para o nosso círculo, começar a olhar para os nossos antepassados, para essas mulheres que não puderam se amar e começar a amar elas também por completo, sabe? E é um movimento que a gente vai fazer com a nossa mãe, porque muitas vezes a nossa relação com a nossa mãe é conturbada, então a gente começa a acolher e entender que ali existe um ser humano ferido, que provavelmente veio de uma avó ferida, que provavelmente veio de uma bisavó ferida, e a gente vai estendendo esse amor para as nossas raízes, para que depois a gente possa levar esse amor adiante para os nossos galhos, sabe? Para que isso possa subir e para que a gente possa compartilhar essa plenitude, como a lua cheia faz com toda a natureza. Ai, como ficou bonito isso! Quando a gente começa a se impressionar com a beleza das próprias palavras, isso é a força criativa feminina se manifestando. E para nos ajudar a ter uma visão mais ampla, né, ampliar os nossos horizontes, eu vou trazer então a definição desse arquétipo pela Emma Mildon no livro Evolução da Deusa. Segundo ela, essa fase se relaciona a uma adulta desperta, a mudança no sentido de tornar-se nutriz, a cuidadora, a protetora. Ela aceita suas responsabilidades na vida, é disciplinada e seu propósito é simples: amor e harmonia. Você não precisa ser necessariamente mãe para entrar nessa fase de equilíbrio, autoentendimento, responsabilidade e autodisciplina. A mãe tem um importante propósito de querer o melhor para todas as suas criações, sejam elas filhos, negócios, atividades artísticas ou as pessoas que a cercam. A mãe representa a completude, a estação do verão, maturidade, conhecimento e autopercepção. Ela é responsável por aqueles ao seu redor e está voltada para o cuidado e o amparo. E aí, para a gente se aprofundar ainda mais, a gente lembra que a gente não chama a natureza, a terra, de mãe por um acaso. A gente chama essas entidades de mãe porque elas justamente nos dão a vida, mas também sustentam, também nutrem. E elas têm um aspecto muito forte que está conectado com esse arquétipo da mãe, que é o aspecto da abundância. A natureza e a terra são extremamente abundantes. É só a gente dar uma contemplada assim de leve e perceber a quantidade de formas de vida que existem e que prosperam na natureza, né? Infelizmente, hoje a natureza já não está sendo mais tão abundante, mas isso não é da natureza dela, né? Isso é realmente do nosso papel, da nossa atuação humana. A Terra em si é muito abundante, ela é muito equilibrada, ela realmente dá e tira a vida no tempo certo, ela realmente mantém um grande equilíbrio e harmonia,
e ama a todos os seres sem distinção, sabe? E amar todos os seres aqui é dar para todos esses seres as condições adequadas para a vida. Não existe essa distinção para a natureza, né? Da mesma forma que ela vai organizar para que o pássaro tenha comida, ela também vai organizar para que a baleia tenha comida, para que todos esses seres, das formas mais diferentes, mais diversas, possam prosperar e possam viver. E viver em harmonia, né? Porque esse lado do feminino também vai falar muito sobre a harmonia, sobre a sustentação da vida. Então, a harmonia é a gente entender que vai existir uma cadeia alimentar, mas que ela precisa ser respeitada e que o equilíbrio precisa ser respeitado para que ela possa fluir naturalmente e realmente prosperar e ser abundante. E essa consciência ambiental, essa consciência do equilíbrio, da harmonia da Terra, ele é muito um papel do feminino e muito um papel da mãe, porque como eu falei lá no começo, a mãe ela não é só aquela que vai gerar a vida, ela é aquela que vai sustentar, que vai garantir que a vida possa existir para as gerações futuras. Então a gente também tem que começar a se preocupar com esse nosso papel de garantir a sustentação da vida e não mais achar que a gente tem que se ocultar desse assunto, que a gente não importa nesse debate, a gente importa sim, o feminino tem que ser um papel central dentro disso. Mas seguindo com as nossas autoras, a Mirella Fauer fala muito sobre o ventre, sobre a importância da gente se conectar com o nosso útero, com o nosso ventre, para que a gente se conecte realmente com essa energia arquetípica, onde ela diz o seguinte: o ventre da mulher é o portal da vida. Se for honrado e respeitado, ele se torna um centro de poder, criatividade, sabedoria e beleza. Caso contrário, transforma-se em um reservatório de dores, disfunções ou doenças. A condição do ventre feminino reflete o estado mental, emocional e espiritual da mulher, pois ele é como um cofre de lembranças e programações criadas e guardadas ao longo da vida pelas experiências familiares, afetivas e sexuais. É necessário reaprender as práticas ancestrais de proteção do ventre contra agressões externas e internas e somatizações. O objetivo é transformar a mulher ferida em um ser sagrado e forte, substituindo o medo, a fraqueza e a inconsciência em força, criatividade e sabedoria. Então, assim, falando de uma coisa bem específica sobre o útero, a gente tem que se dar conta de uma coisa que a gente não se dá conta com tanta frequência. O útero é o lugar onde uma alma, um espírito, encarna, sabe? Onde um espírito encontra o mundo da matéria. Então, o nosso útero, ele é um portal. Saiba a gente ou não, queira a gente se importar com isso ou não, ele é. Ele sempre foi. Então, ele é um portal realmente para a espiritualidade. A gente precisa cuidar muito bem desse lugar. Proteger ele contra ataques, proteger ele contra energias externas. E aqui um ponto muito importante, saber com quem a gente se relaciona. Saber quem a gente deixa acessar esse lugar dentro de nós, esse lugar de poder, sabe? Eu sei que o feminino hoje tem uma coisa assim muito da liberdade feminina, a gente quer muito essa coisa da liberdade e às vezes essa prática é a liberdade sexual, a liberdade de poder se relacionar com quem a gente quiser e tá tudo certo, não tô aqui para julgar as escolhas de ninguém, nós somos livres, há rol para tudo isso, mas vamos ter consciência de quem a gente convida para esse espaço, né? Não que você precise amar e ter uma relação longa com essa pessoa, não é isso. Mas cuidado com a energia dessa pessoa que você deixa adentrar em você, sabe? Porque essa energia, ela vai realmente entrar em você e vai se conectar com esse útero que é um portal. Então, assim, quem que eu tô deixando acessar esse portal precioso que é meu, sabe? Quais as energias que eu tô deixando chegar até aqui? Porque quando a gente fala de mãe, a gente tá falando de sexualidade também, né? Porque toda mulher só se torna mãe através de um ato sexual. Pelo menos todas as que a gente conheceu até hoje foi assim. E a gente precisa resgatar esse lugar em que a sexualidade é sagrada, em que a gente começa a perceber que ela não é uma coisa ruim, não é errado, não é pecado, mas também não é algo pra gente praticar com qualquer pessoa. Que a gente precisa ter um mínimo de critério, sabe? Nem que esse critério seja só um critério energético. Eu gosto da energia dessa pessoa, eu acho que essa pessoa tem uma energia legal, eu gosto de ter essa pessoa perto de mim, porque muitas vezes nessa questão de se libertar, porque a gente ficou muito tempo sendo oprimida, reprimida, enfim, a gente realmente abre espaço para pessoas que não merecem ter acesso a esse portal energético que está aqui dentro de nós. Então, muito cuidado com isso.
Em relação a essa sexualidade sagrada, ela vai nos lembrar também que a gente precisa resgatar o nosso sentimento de prazer. Nesse aspecto da sexualidade, sim, porque são muitas gerações de mulheres que nem conhecem isso e a gente precisa, é uma forma de curar realmente esse feminino, voltar a sentir prazer, mas também o prazer como um aspecto geral da vida, sabe? Ter prazer em estar vivo, ter prazer em fazer as coisas que você quer fazer, viver com prazer, sabe? Buscar isso em todas as nossas ações, em todos os nossos atos. Eu sei que isso parece algo muito utópico e distante, porque tem muita coisa que a gente tem que fazer na nossa vida que não nos traz prazer, mas a gente realmente começar a buscar isso. Buscar isso porque isso ativa muito a força do feminino. Um feminino com prazer, um feminino alegre, é um feminino que manifesta coisas boas, que abre espaço para uma criatividade boa, sabe? Para criar coisas melhores para esse mundo, para trazer melhores ideias, melhores soluções. É um feminino que realmente se conecta profundamente com a alegria e com a abundância. Porque gente feliz é gente abundante. Quando a gente tá nesse lugar de prazer, a gente não quer ferir ninguém. Quando a gente tá nesse lugar de prazer, a gente não fica esperando que os outros realizem as coisas por nós. A gente se realiza, a gente manifesta, sabe? A gente traz a nossa própria completude. E a gente não fica esperando que outras pessoas nos completem ou nos tragam alegria. E aí sim a gente consegue viver um feminino saudável, muito distante ainda, infelizmente, do que a gente está vivendo hoje. Porque existe ainda uma sombra desse arquétipo que eu não mencionei com vocês, que é uma parte de nós que realmente sente muito pouco prazer, que abre mão de si mesma e só faz pelos outros, que é a sombra da doadora incondicional. Embora soe bom, né? Quando eu falo doador incondicional, eu falo, nossa, mas como que isso é uma sombra? E durante bastante tempo eu mesma tentei entender isso, né? Porque parece realmente como algo bom. Eu tô doando amor incondicionalmente, eu tô fazendo meu papel de mãe, né? Eu tô fazendo esse papel do feminino, então tá tudo certo. Mas não é, acredite, a gente tá sendo enganada. A doadora incondicional, na verdade, ela é uma parte do feminino que surge muito nas mães, né? Quando uma mulher se torna mãe, esse aspecto da doadora incondicional vai surgir e é natural que isso aconteça, mas ele também está embutido em todo o feminino de certa forma. Então, mesmo que você não seja mãe, eu acredito que você vai se identificar com esse papel. Porque quando uma mulher se torna mãe, aquela criança vai ser, durante um bom período, absolutamente dependente dessa mãe, né? Mesmo que tenha um pai que faça o seu papel da forma como deve ser feita, a mãe vai ter que doar muito amor, vai ter que se doar muito para que essa criança sobreviva, para que essa criança cresça bem, cresça saudável. Então, é um papel natural do feminino durante um período da vida dos seus filhos. E realmente em vários momentos dessa vida, né, essa mãe vai fazer esse papel. O problema é quando ele se estende para além desse lugar que é o lugar natural dele, né? Então, eu tenho um filho pequeno, eu preciso me doar incondicionalmente para garantir a vida, para garantir a saúde dele. Ok. O problema é quando a gente estende isso para além, não só para os nossos filhos, para outras relações, ou quando a gente estende isso para muitos aspectos da nossa vida, onde a gente sente que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Agora eu tenho certeza que eu peguei vocês, que vocês pararam aí e falaram, meu Deus, eu faço isso, porque todas nós fazemos. É muito comum do feminino entrar nesse lugar, seja realmente numa relação com um filho, com o marido, com uma família em geral, ou com o teu profissional, sabe? Todas nós temos algum aspecto da vida em que a gente já falou isso. Tem que ser eu que tenho que fazer, eu que sou responsável. E a gente se coloca realmente no lugar de sustentadoras de algo. Então, seja aquele círculo familiar ou aquela empresa que a gente criou, a gente sente que é só nosso papel sustentar aquilo. E para isso a gente se torna centralizadoras, controladoras e começa a doar nossa energia, assim, infinitamente, até que a gente chegue num ponto de total exaustão, até que a gente fique absolutamente esgotadas. E aí, quando a gente chega nesse ponto de esgotamento, vem a frustração, vem a raiva, que é realmente uma sombra muito forte desse feminino mãe, sabe? Uma raiva muito grande, uma frustração muito grande por ter que realmente carregar muitas coisas, trazendo mesmo essa sensação de carregar o mundo nas costas e entrando em um lugar de profunda insatisfação,
Porque aí a gente só tá nutrindo os outros, a gente só tá se doando pros outros, só que a gente não tá tomando tempo para nos nutrir antes de fazer pelo outro. A gente não tá se priorizando. E aí a gente começa a entrar realmente num lugar de esgotamento, porque a gente não tem amor dentro de nós, a gente não se nutriu primeiro para depois compartilhar. E aí vai entrando num lugar de escassez, né? Onde mesmo muitas vezes a gente fazendo isso por amor, eu tô fazendo pela minha família, ou eu tô fazendo pelo meu projeto, pela minha empresa, vai se tornando pesado, vai se tornando difícil, e a gente vai até esquecendo qual foi o propósito inicial, porque a gente vai se desconectando dele. A gente vai se desconectando daquele amor que foi a inspiração para aquilo que eu estava fazendo, sabe? Porque ele vai faltando, vai ficando realmente escasso, e daqui a pouco, mesmo que eu tenha sonhado muito em realizar aquilo começa a se tornar um peso que eu tô carregando, e não mais algo que eu tô manifestando a partir de um lugar de abundância e alegria. Então essa é uma sombra que a gente realmente precisa cuidar, sabe? Olhar para os pontos da nossa vida onde a gente está insatisfeita e não deixar assim. Não deixar para depois, deixa que depois eu resolvo. Agora eu não tenho tempo. Não, eu preciso tomar tempo para entender a minha insatisfação e para me nutrir novamente de amor, para que eu possa superar essa insatisfação ou transmutar isso, transformar isso, mas não ficar nesse lugar que vai só te levar à escassez. Porque o aspecto feminino, amoroso da mãe é um aspecto de realmente muita abundância. Então, todo lugar da nossa vida onde esteja faltando abundância, tá faltando a gente nutrir esse amor, tá faltando a gente reconhecer essa força, tá faltando a gente resgatar esse prazer e alegria, para que a gente possa brilhar tanto quanto a lua cheia lá no céu. Então, por hoje é isso. Espero que esse episódio tenha te trazido muita clareza, muita clareza, e tenha te ajudado a compreender melhor esse aspecto da mãe do teu feminino e que tu possa realmente começar a nutrir esse lugar em ti mesma com muito amor, para que depois tu possa compartilhar desse amor com todas as tuas relações e com todos os teus projetos criativos. Já sabe que se ficou com qualquer dúvida ou se quiser compartilhar algum processo teu, eu tô aqui para te ouvir, para compartilhar. Por favor, entre em contato. Todas as informações de contato estão aqui na descrição desse podcast e eu vou ficar muito feliz em poder partilhar um pouquinho mais sobre isso tudo contigo. No próximo episódio, então, a gente se encontra para falar sobre a temida fase pré-menstrual, a lua minguante e o arquétipo da feiticeira. Nos vemos lá! Esse podcast é feito com todo amor, dedicação e entrega. E meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós.